Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeto da Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. E desde já, se vocês puderem esperar o comercial, vocês ajudam a monetizar os meus vídeos, né? Pelo menos eu recebi alguma coisa do Google. E aí sobra alguma gorjetinha para que eu pague a pizza da família. Mas enfim, isso sem prejuízo dos Pix. Vamos lá. Eu faço um esforço sobre-humano para gravar reacts do Pastor Caio Fábio, porque o Pastor Caio Fábio é o reino da confusão mental. Eu nunca vi coisa tão assim estranha na minha vida. Mas ele é um reflexo daquilo que muitos protestantes já observaram, que é o fenômeno do desigrejado, do homem que cria a sua religiãozinha self-service. Enfim. E eu estou vendo aqui uma entrevista em que ele participa com o Luiz Felipe Pondé, cujo título do vídeo é Constantino, o Cristianismo e o Pior Inimigo do Evangelho. Ele parte daquela velha lenda negra de que o Constantino criou a Igreja Católica ou corrompeu a Igreja. É como se houvesse uma época de um Éden da Igreja primitiva dos 3 primeiros séculos e de repente houve uma espécie de pecado original na figura de Constantino. Ou seja, Constantino destruiu a Igreja, destruiu o projeto de Jesus Cristo. Como se realmente os poderes terrenos pudessem realmente destruir a mensagem do Evangelho e da própria Igreja. Ou seja, no final das contas, aquela promessa de Cristo de que assistiria a sua Igreja até o final dos tempos degringolou na figura de Constantino, segundo, pelo menos, é o que nós podemos deduzir do raciocínio, ou da consequência lógica do raciocínio do pastor Caio Fábio. Mas vamos analisar o vídeo e vamos extrair os seguintes comentários, porque, no meu entender, é bastante necessário esclarecer sobre alguns erros que eu vejo, inclusive, com relação a uma pessoa de grande envergadura e de grande influência, como o pastor Caio Fábio, e até mesmo Luiz Felipe Pondé, que dá espaço para que Caio Fábio solte suas mendacidades. Vamos lá. Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer o Caio Fábio. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Prazer, foi meu. Prazer verdadeiro te receber aqui. Obrigado. E assim, eu queria começar te perguntando, é um tema que a minha cadeira na PUC foi durante 23, 24 anos de filosofia da religião, e chamado paleocristianismo, o cristianismo antigo, sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu queria escutar um pouco, porque você conhece bem isso, inclusive hoje, qual seria a diferença entre o cristianismo de Jesus e o cristianismo de Constantino? E como que a gente vê isso hoje? O Evangelho de Jesus, porque cristianismo para mim está irremediavelmente vinculado ao que aconteceu do 4º século para cá. Então eu trato o que aconteceu antes do 4º século como o Evangelho de Jesus e as comunidades que foram estabelecidas em torno dessa fé e que tiveram matizes diferentes. Houve sempre participação de grupos filosóficos que se fascinavam com a figura de Jesus e queriam trazer Jesus e embuti-lo dentro dos seus processos filosóficos, como os gnósticos, que foram os mais intensos no fazer isto, mas ainda assim tinha uma linha e tinha um espírito de simplicidade, de solidariedade, de compaixão, de resistência ao poder romano, a uma tentativa de manter a singeleza de Jesus no processo. Veja uma coisa muito interessante. Caio Fábio não descreve a igreja primitiva e não descreve a igreja dos 3 primeiros séculos. Ele simplesmente inventa uma mistificação de uma igreja que só existe na cabeça dele. Quando ele fala que existiam várias vertentes na igreja, entre os quais os gnósticos, a filosofia dos gnósticos, etc., eu acho que pelo menos o senhor Caio Fábio deveria ler um texto do século II chamado Contra as Heresias de Irineu de Lyon, em que os gnósticos são chutados na bunda pelos autores patrísticos.
Nunca existiu essa história de que era uma sociedade plural, o debate dos gnósticos. Então, se o Caio Fábio está considerando os gnósticos como um movimento sério dentro do cristianismo, então ele também vai considerar os evangelhos gnósticos, que foram considerados pela Igreja Católica como apócrifos. Ora, se os gnósticos têm validade enquanto pensamento cristão, então logo, aquilo que os gnósticos também deixaram como textos apócrifos, que eles diziam ser inspirados e que a Igreja não reconheceu como inspirados, então pronto, nós vamos aceitar os gnósticos também nos seus textos ditos sagrados, que foram rejeitados pela tradição católica. Então veja que o conceito aqui, Evangelho de Jesus, vira uma coisa completamente abstrata, uma coisa completamente ahistórica, uma coisa que é desvinculada da tradição da Igreja. E é proposital essa tentativa de desvincular a tradição da Igreja, justamente porque todo protestante quer se tornar um intérprete self-service da Bíblia. Nós temos que entender que as tradições religiosas escritas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento são imbuídas num todo maior chamado tradição e ensino. Pode ser também, no caso, o ensino dos sábios da lei, dos rabinos e etc., como também, no caso do cristianismo, os ensinos da Igreja. Então vejam que essa tentativa de criar uma história idealizada, e a partir dessa história idealizada, e criar um mito de uma igreja perfeita, linda e maravilhosa, que foi corrompida no século IV, isso não tem validade histórica alguma, porque a igreja já passa por problemas desde a era apostólica. Eu vou ser ousado em dizer que nós seguimos uma igreja em que, dentre os 12 apóstolos, um era um traidor e outro um fujão. Um era Judas, outro era Pedro, que inclusive se tornou chefe da igreja, príncipe dos apóstolos. O príncipe dos apóstolos era um bravateiro. Claro que eu estou falando assim de uma forma até brincalhona, porque ele foi um grande santo, ele realmente internalizou a mensagem de Cristo, mas era um homem que tinha defeitos. E ele mesmo, na última ceia, falou inúmeras bravatas dizendo que ele ia com Cristo até o fim. E Jesus Cristo disse: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Mas claro que Pedro depois se redimiu. E Pedro também teve problemas. Por exemplo, a figura dos ebionitas. O que são os ebionitas dentro das cartas de Paulo, enfim. E que a gente vê também até nos primórdios da igreja cristã. Acredito que até em Atos dos Apóstolos nós vemos isso. A questão de cristãos judaizantes. Cristãos que querem preservar a antiga lei mosaica. E que se confrontavam com os novos pagãos convertidos. E que depois a igreja decidiu que não haveria necessidade de seguir a velha lei mosaica. Justamente porque já estavam sob uma nova lei, que é a lei de Cristo e da própria igreja. Então vejam que desde os primórdios da igreja houve problemas, houve conflitos, houve disputas em que a sua intenção, enquanto instituição, era preservar a verdadeira fé cristã. Quando Irineu de Lyon escreve contra os gnósticos, ele vê o que? Os gnósticos tentando adulterar não somente o sentido do ensino oral da igreja, como também a própria escritura. E não é por acaso que esses grupos criam suas próprias escrituras. Porque eles queriam introduzir conceitos que eram completamente estranhos à tradição oral do cristianismo. Então existem inúmeras heresias que surgem dentro do limiar do próprio cristianismo. Nós temos a heresia de Marcion, nós temos, por exemplo, ou então podemos chegar em Atos dos Apóstolos, em que nós observamos, por exemplo, Safira e Ananias tentando enganar os apóstolos nas doações, e que eles acabam mortos porque eles pecaram contra o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Então vejam que a igreja, desde os primórdios, tem problemas. E tem problemas por uma razão muito simples, porque são seres humanos. Nas cartas de Paulo, nós observamos também problemas na igreja. Algumas comunidades que faziam intrigas, alguns cidadãozinhos que faziam controvérsias inúteis, entre os quais nós podemos dizer que eles são os protestantes avant la lettre, né, por assim dizer. Então, quer dizer, pessoas que queriam contraditar os apóstolos, queriam fazer confusões, né? Inclusive Paulo diz para se apartar dessas pessoas. E sem contar, evidentemente, a crise do arianismo,
né? Outras heresias, como o nestorianismo, enfim. Quer dizer, a igreja desde sempre teve grandes conflitos, e muito antes da ascensão como uma religiosidade importante dentro do Império e com o apoio de Constantino. Vamos lá. Com variáveis de compreensão e interpretação e de hermenêuticas diferentes, mas você tinha esse eixo de simplicidade até chegar ao quarto século. Ou seja, ele aqui está transformando a igreja cristã apenas numa instituição do bom mocismo. Ela era simplínea, ela era boazinha e não sei o que. Quer dizer, a igreja ela não é ortodoxia, ela não é um conjunto de verdades, ou pelo menos ela não é uma instituição que preserva um conjunto de verdades, de ensinamentos que se transmitem de geração a geração, etc. Não, é apenas a igreja do bom mocismo, a igreja New Age, que tinha vários conceitos filosóficos. Parece, sei lá, parece as escolas filosóficas da Índia. Todo mundo, só falta puxar um tarugo, um tarugo de fumo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é uma piada grosseira, isso não tem historicidade alguma. O que o Caio Fábio está fazendo é inventar uma igreja que não existe. Vamos lá. Quando Lactâncio, o escriba de Constantino, que era cristão, viu na angústia constantiniana de não conseguir reunir o império que estava em esfacelamento, enxergou a possibilidade de que aquela fé de pobres e escravos, que estava capilarizada no império todo, fosse esse agente catalisador. Então, a partir daí, quando Constantino entendeu esse processo e a história da visão sobre esse signo vencerás e tal, faz parte do marketing dessa história. Porque o que ele viu mesmo foi a estratégia de unificação de um império em um estado pueril, o que evidentemente veio a acontecer, e a corrupção que se seguiu a isso foi imediata, porque eram bispos pobres que viviam e tinham que trabalhar para se manter, comunidades pequenas, que aos milhares espalhadas, norte da África, Palestina, Europa, toda aquela região, Ásia Menor, antiga. Pois bem, ele viu que havia uma coesão, que existia a possibilidade disso. E ele ofereceu o status dessa, não só coesão, mas dessa amplificação daquele tipo de poder e persuasão. Veja uma coisa interessante, ele suprime certos aspectos históricos. Por exemplo, a mãe de Constantino. A mãe de Constantino era cristã. Tá? Ou seja, Constantino tem influência também da sua própria família. E nós temos que entender que a religião cristã já não estava mais restrita aos escravos e aos pobres. Ela já estava se espalhando também para figuras médias e altas do Império Romano. E eu não sei por que essa crítica tão nababesca contra Constantino. Porque se Constantino, se nós podemos falar sobre ele enquanto político, enquanto um homem importantíssimo dentro da história cristã, nós podemos deduzir que Constantino foi um dos maiores políticos e talvez um dos maiores promotores da fé cristã da história. E eu posso dizer com toda ousadia, porque o senhor Caio Fábio não está se dando conta de que nesses 3 séculos, quase 4 séculos, os cristãos não tinham a sua fé reconhecida pelo Império Romano e sofriam vexações e perseguições extremamente violentas. Então, no Édito de Milão, se não me engano, de 313, Constantino dá liberdade religiosa para os cristãos. E isso não é pouca coisa. Isso significa que os cristãos não somente tinham direito à sua forma de culto sem serem incomodados, como também o direito de propagação da própria fé. E sem prejuízo da promoção que ele fez pessoalmente em favor da fé católica e da fé cristã. Quando eu falo aqui fé católica, eu falo fé cristã, que é a mesma coisa. Então, qual é o problema de Constantino? Será que o Caio Fábio vai ficar feliz pelo fato de que em 3 séculos de história o Império Romano perseguia cristãos e de uma hora para outra a fé cristã começa a ser promovida por uma das pessoas mais importantes da política romana? E aqui também nós podemos ver uma coisa interessante. A vitória cada vez maior da igreja sobre o Império.
longe do império ter subjugado a igreja, pode até ter tentado, mas não conseguiu. Pelo contrário, a igreja sobreviveu ao império. E mais além, quando ele analisa Constantino pelo prisma estritamente político, ele comete uma falácia de anacronismo histórico. É como se de repente Constantino fosse um cínico, um homem somente preocupado com política e que não pensasse necessariamente nesses assuntos religiosos pelos quais ele promovia. Ele não somente se preocupava com esses assuntos religiosos, como quando houve a crise ariana por volta de 320, enfim, quando o bispo Ário começou a pregar a negação da divindade de Jesus Cristo, ou sua relativização, o próprio Constantino convocou o concílio de Nicéia, que foi talvez um dos concílios mais importantes da história da igreja. E foi neste concílio que o dogma da divindade de Nosso Senhor foi estabelecido, isso junto, evidentemente, o conceito da Santíssima Trindade. E foi, claro, um dos concílios mais importantes da história do cristianismo. E a igreja não somente deixou de ser perseguida, como ela foi promovida. E promovida, ela conseguiu, lenta e gradualmente, evangelizar com mais liberdade o Império Romano. Vamos lá. E foi aí que a coisa toda virou o que nós temos hoje. Desandou. Desandou completamente, de modo que o que se chama de cristianismo, para mim, é o pior inimigo do Evangelho. Ele está dizendo o seguinte, que a partir de 313, a partir do Edito de Milão, e a partir da ascensão da igreja como religião do império, e nós temos que entender que a religião imperial, no caso, a oficialização da fé cristã como religião do império, só ocorre quase 100 anos depois da morte de Constantino, com Teodósio, em 381, ou seja, são o quê? Constantino morreu por volta de 335, então são mais ou menos 50 anos, vamos lá chutar. 50 anos depois da morte de Constantino, a religião cristã se torna a religião oficial do Império. Ele está dizendo que desde essa época até os dias de hoje, o cristianismo degringolou. Degringolou? Você tem certeza disso? Se houve algo que foi significativo para a história da civilização do Ocidente, foi a ascensão da igreja. Porque se não houvesse a ascensão da igreja, e a gente poderia se perguntar se isso não foi providencial. Ou seja, a igreja se torna a instituição mais importante do império que até então o perseguia. E que depois, quando o império é extinto, a igreja tem a responsabilidade de reestruturar a civilização que quase foi destruída. Pense numa coisa muito básica. Quando a igreja começa a ascender perante o império, ela, como uma instituição prática, como uma instituição inteligente, como uma instituição de pessoas inteligentes, percebe que há novas atribuições a serem assumidas que não são aquelas da comunidade primitiva, que não são aquelas mais da comunidade perseguida, mas sim de uma comunidade que assume novas missões, que assume novas responsabilidades. E isso foi essencial para a salvaguarda da civilização do Ocidente. Se não houvesse a Igreja Católica, se Constantino não promovesse a Igreja Católica, se Teodósio não oficializasse a Igreja Católica como religião oficial, eu posso dizer para vocês uma coisa: a cultura clássica desapareceria do planeta. Porque foram os mosteiros, foram as formas comunitárias da cristandade que preservaram não somente o passado clássico, como até mesmo o passado cristão. Se o cristianismo fosse ainda aquela religião marginalizada, essa religião New Age que ele está falando, nós não teríamos o significado que nós adotamos a partir do momento em que a civilização estava no fundo do poço. E foi aí que a igreja assumiu o seu papel de protagonista histórico da salvaguarda da civilização do Ocidente. Se não fosse a Idade Média, e nós temos que entender que a Idade Média começa com o quê? Com o colapso de um sistema político. E não somente o colapso do sistema político. Nós temos aqui 3 séculos, mais ou menos, desde a queda do Império Romano até mesmo a ascensão de Carlos Magno, de guerras, de invasões bárbaras para todos os lados. No norte da Europa, os Vikings e outras tribos bárbaras.
no leste da Europa, a invasão dos magiares, dos burgúndios, de outros povos ali que eram guerreiros, isso sem prejuízo de outros também, com o próprio Islã. Se houve uma instituição que salvaguardou a Europa do Islã, foi a igreja. Foi a igreja que tentou restaurar a ordem política europeia a partir da tentativa de refundação do Sacro Império Romano Germânico, a partir da inspiração do Império Romano. Se não houvesse isso, vocês podem ter certeza de uma coisa: Platão, Aristóteles, todo o passado do greco-latino teria desaparecido. Porque a Igreja Católica foi a única instituição que salvaguardou a tradição clássica como a tradição cristã judaica. Então, como a gente pode dizer que degringolou depois disso? Ele está dizendo, então, que do século IV, talvez até o século XVI, que ele é um defensor da reforma, mas ele também já critica a reforma. Então, desde o século IV até o advento de Caio Fábio, o cristianismo só degringolou. Isso é completamente absurdo. Isso é negar todo o legado de 2000 anos de história do cristianismo. É completamente absurdo o que ele está dizendo. E a validade histórica, evidentemente, é nula. Vamos lá. Jesus nunca teve um inimigo mais visceral, mais profundo, mais intrínseco, mais infiltrado nas células. Quer dizer que se Jesus viesse hoje, ele falaria dos cristãos desse universo aí, como ele falava dos fariseus? Falaria, e ele não teria absolutamente nada a ver com o cristianismo. Veja uma coisa, parece que ele se esqueceu da máxima do próprio Cristo, de que se assistiria a sua igreja até o final dos tempos. Quer dizer que você está dizendo que uma igreja que produziu Santo Agostinho, uma igreja que produziu não somente autores patrísticos do século I até o século III, IV, não. Santo Agostinho é do século V, ou seja, ele presenciou o quê? A ascensão da igreja como religião do Império Romano. Eu poderia citar Leão I, eu poderia citar Gregório Magno, eu poderia citar São Bento de Núrcia. Então este cavalheiro está dizendo que essas pessoas que salvaguardaram a civilização do Ocidente, que criaram obras literárias que foram fundamentais para a formação espiritual do Ocidente cristão, ele está dizendo que, sinceramente, isso aí é apenas uma mera casualidade, e que na verdade Jesus Cristo condenaria tudo. É como se Jesus Cristo estivesse fora da história e não fosse divino. Porque se Jesus Cristo chegasse hoje e visse, não, olha, desde o século IV, tudo degringolou. E a primeira acusação que talvez Jesus Cristo sofreria, se fosse pela ótica do Caio Fábio, é: onde é que você estava do século IV até o advento do Caio Fábio? Não tem lógica, né? Ou vocês acham que não tem providencialismo dentro da história? Deus não tem uma ação providencial dentro da história. Jesus Cristo não chegaria e condenaria 2000 anos de história da igreja. Jamais. Porque ele assistiu desde sempre. E nós temos nessa história dramas históricos terríveis, dilemas, quedas, mas temos também grandes homens e grandes mulheres, pessoas inspiradas, pessoas que encontraram verdadeiros problemas que pareciam ser insolúveis e conseguiram superar através da fé e através da graça divina e através da orientação dessa própria igreja que hoje em dia é tão difamada e tão atacada. Achar que Jesus Cristo chegaria e dissesse: a minha igreja não é mais a minha igreja. Pelo amor de Deus, isso é negar a própria providência divina e negar a própria promessa de Cristo. Cristo disse: eu assistirei a minha igreja até o final dos tempos. Ou seja, ele relata isso aos apóstolos. E ele diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. E quando ele diz isso, ele está afirmando claramente que esses desafios pelos quais a igreja se encontrou, ou seja, os desafios das tentações dos homens, os desafios das tentações do poder, da luxúria, enfim, do pecado original que é maldito no homem, ele com certeza percebeu isso. E mesmo assim, a igreja venceu. A igreja vence suas crises. Então é basicamente isso. O problema do Caio Fábio
é que ele não acredita na igreja como uma comunhão sobrenatural. Embora a Sagrada Escritura seja muito clara sobre o que é a igreja, que é um corpo místico, que tem um cabeça chamado Jesus Cristo, que seria assistida até o final dos tempos, que teria os inúmeros desafios, os inúmeros dramas que poderiam até questionar a sua existência ou mesmo os seus propósitos de fé, já que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. No entanto, o que eu percebo é que Caio Fábio tem um grande ceticismo com Jesus Cristo e tem um grande ceticismo com a igreja. E vou mais além. Além desse ceticismo, um completo desconhecimento histórico. Porque afirmar que mais ou menos 1700 anos de história são apenas supérfluos, negando as contribuições históricas fantásticas que a Igreja Católica deu ao mundo, isso me parece de uma insanidade que beira o ridículo. Vamos lá. Até porque Jesus não criou nenhuma religião, nunca quis criar nenhuma religião, ele criou uma espiritualidade. Ai, meu Deus, eu não sei. É aquela história, o cara se apega a uma concepção defeituosa, a uma argumentação rasteira, tá? Do que ele interpreta como religião, e ele cria uma definição completamente estapafúrdia. O que difere a religião da espiritualidade? A religiosidade é inspirada na própria espiritualidade que é revelada. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, a religião interliga a uma espiritualidade. E Jesus Cristo criou uma religião, sim. Ele criou formas para se religar a Deus. Isso é religião. Ele nos deu sacramentos, ele nos deu sinais de salvação, ele nos deu uma igreja, ele nos deu orientações, ele nos deu admoestações, ele nos deu um caminho do céu. Então eu não posso dizer que Cristo não criou uma religião, porque ele está querendo religar a Deus. Basicamente isso. Agora o problema é que o seu Caio Fábio, o bonitinho, o lindo, o maravilhoso, né, o homem iluminado de Deus, está dizendo basicamente que 1700 anos de história cristã foram uma nulidade e ele realmente deve ser muito superior à história da humanidade para afirmar uma coisa tão absurda como essa. É o que nós podemos concluir com isso. Ou mais além. Quando ele nega que Jesus Cristo criou uma religião, ele nega também que Jesus Cristo nos criou na terra determinados vínculos de salvação para o céu. Basicamente isso. Vamos lá. Para ser vivido em qualquer lugar, sem templos, sem santuários, sem o sagrado, sem chãos benzidos, sem lugares historicamente memoráveis para serem objeto de peregrinação. Olha só que coisa mais maluca. A religião do Caio Fábio é a anti-religião do Imagine do John Lennon, né? Aquela música chata. É a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: olha, é uma religião sem sagrado, sem templo, sem nada. O que sobra dessa religião? Eu pergunto para você uma coisa. Se ele está dizendo que não tem mais sagrado, que não tem mais lugares santos, que não tem nada que se possa relembrar, porque quando, por exemplo, alguém vai a Jerusalém, ele não se dá conta de que Deus encarnou numa figura humana. Ele pisou num chão. Ele respirou aquele ar de Jerusalém. As cenas bíblicas não são abstrações de um livro. São eventos históricos que aconteceram num lugar determinado. E, portanto, se aquele lugar foi palco do testemunho do Verbo encarnado, evidentemente que aquele lugar se torna sagrado, nem que seja à vista de peregrinação e nem que seja à vista de historicidade. E, no entanto, esse sujeito está simplesmente transformando a religião numa anti-religião. Ah, para que isso? Basta ler a Bíblia, né? Basta ler a Bíblia. Jerusalém? Ah, não, Jerusalém não existe realmente na Terra Santa. É apenas uma cidade de um livro. Eu fico impressionado com as palhaçadas desse homem. A puerilidade de argumentos. Claro que o sagrado é importante na fé cristã, em qualquer tipo de religião. Claro que lugares sagrados, templos são importantes. Existem templos, por exemplo, onde estão enterrados santos, enterrados mártires, enterrados apóstolos, para que nós relembremos
aqueles personagens que participaram da história da igreja, da história da fé. Mas não, vamos apagar tudo. Agora é só o ego doidinho de rodoviária do Caio Fábio. Vamos apagar que Jerusalém existe. Vamos apagar que a Terra Santa existe. Porque, na verdade, os acontecimentos que envolvem a Sagrada Escritura são apenas um romancezinho de um livro. E todo protestante transforma isso num romancezinho de um livro. Não percebe que aquilo é história real concreta. É Deus intervindo na história. E ele intervém num lugar e entre um povo, o povo judeu. É simples assim. Os lugares de peregrinação são as nossas recordações de uma história que foi vivenciada ali. Como, por exemplo, um homem que se casa com uma mulher. E ele vai se relembrar do lugar onde ele conheceu aquela mulher. Ele vai se relembrar de uma história que fez com que aquela pessoa se casasse. Se isso é importante na vida de um indivíduo, que dirá na história de uma religião? Mas vamos lá. Não escreveu nada, não pediu que se escrevesse, era completamente louco no sentido de qualquer perspectiva de continuidade institucional. Meu Pai vai mandar o Espírito Santo e ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Você veja o nível da basicalidade. Veja, o fato de Jesus Cristo não ter pedido para escrever alguma coisa, no entanto, ele deixou ensinamentos, ensinos orais, entre os quais uma parte foi escrita, que é a Sagrada Escritura, pelo menos no Novo Testamento. Como alguém pode ser tão bocó? Eu fico impressionado com a insanidade mental desse homem. Eu fico impressionado com a incapacidade mental desse homem de analisar a realidade. Simplesmente ele dilacera o cristianismo de uma forma, claro, ele coloca dois aspectos, né, de rótulo. Religião, cristianismo. Religião e cristianismo são duas coisas más. Na verdade, o importante é diluir o cristianismo, destruir a sua história, destruir o seu sentido comunitário e transformar apenas numa ideologia subjetivista que alguém cria lendo um livro chamado Bíblia. E isso, claro, interpretações desconexas da Bíblia. Mas vamos lá. O Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. E durante quase 4 séculos, 3 séculos e pouco, esses discípulos de Jesus viveram nesse espírito. Então se chega à conclusão de que, na verdade, o Caio Fábio odeia a religião cristã. Ele não gosta da religião cristã. E quando ele usa essa armadilha desonesta de transformar a palavra religião em algo pejorativo a ponto de simplesmente demolir todos os postulados da fé cristã e transformá-la simplesmente num sentimentalismo puro, na prática, nós vemos que no fundo é um homem sem fé. No fundo, é um homem que prega uma armadilha conceitual para que você caia nela e para que você perca a fé. Porque na prática não dá para sobreviver uma fé que seja embasada num sentimentalismo tão irracionalista e tão anti-histórico como aqui de fato ele prega. E ele vem dizer que a igreja não é institucional e que Jesus Cristo não quis instituir igreja, ou não quis instituir algo. Ora, nós temos várias cenas do Evangelho em que ele institui autoridade, ele repassa autoridade aos apóstolos, repassa autoridade a Pedro. Eis que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei uma igreja, eu vou te dar a chave do céu, o poder de ligar e desligar. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele fala aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem reteres serão retidos. Vá batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é um retrato de uma instituição cristã, que é a igreja. Como é que ele diz que não houve nenhum aspecto institucional? Caio Fábio, no fundo, você odeia a igreja, você odeia a fé cristã. Você não ama a fé cristã, você ama o seu ego. Até o dado momento, todos os vídeos que eu vejo, você se coloca como centro. O único que é amado por você é você mesmo. Jesus Cristo é apenas um enfeite, uma bijuteria que você usa para defender uma ideia que não tem base na Sagrada Escritura, que não tem base na tradição, que não tem base na história do cristianismo.
e que você rotula de forma negativa, justamente porque a única pessoa que realmente pode se arrogar de uma espiritualidade superior é você. Vamos lá. O primeiro templo construído e dedicado ao Deus de Jesus já é obra de Constantino, e muitos dos templos pagãos romanos, quando Constantino validou o cristianismo, esses templos foram apropriados. A Santa Sofia é maravilhosamente linda, né? Linda. Apesar de estar associado a essa coisa. Veja uma coisa. Bom, acabou o vídeo, graças a Deus, porque só fala besteira. Primeiramente, os primeiros templos cristãos que nós conhecemos são muito anteriores a Constantino. E qual é o conceito de templo neste sentido? Evidentemente que a gente não confunde o prédio físico com a instituição chamada igreja, porque ela é uma comunhão de pessoas que são unidas pelos mesmos chefes, que são unidas pela mesma fé, pelo mesmo batismo, pelo mesmo espírito, pelo mesmo sentido de corpo. Mas nós temos que pensar que a igreja cristã cresce, ou seja, a população, o número de pessoas que participa dessa eclésia se torna cada vez maior. E é preciso cada vez mais, evidentemente, lugares em que abarquem esse público. E também nós temos que entender que a igreja ela ganha um caráter de publicidade cada vez maior. E é óbvio que você vai fazer templos, né? E templos que são, inclusive, dedicados ao nosso Senhor Jesus Cristo, como também a memória dos santos. E isso é muito, mas muito anterior a Constantino. E aqui nós vemos a bobagem, a tolice, a grosseria histórica de querer esvaziar o sentido da história da igreja, esvaziar o sentido da história do cristianismo. Nós vemos nas declarações desse homem um completo desprezo pelo cristianismo. E eu falo do cristianismo não no sentido pejorativo pelo qual ele coloca, mas eu falo do cristianismo no sentido histórico de que ele foi, no sentido da mensagem evangélica, no sentido dos desafios que a igreja enfrentou durante 2 milênios e no sentido de todos os contributos espirituais que a igreja nos deixou. E que esse homem mostra um completo desconhecimento. O que é, no meu entender, uma completa vergonha. Era um homem que deveria ter uma postura na armadura. E eu não sei porque o Pondé convidou esse cara. Mas tudo bem, não vou discutir sobre o Pondé. O Pondé é apenas um entrevistador. Mas que esse homem é de uma puerilidade espiritual vergonhosa e que envergonha os cristãos, porque quem o segue está seguindo realmente o caminho do inferno. Não está seguindo o caminho de Deus. Porque no fundo, ele nega o cristianismo. De uma forma muito sutil. E, claro, ele é o centro. Então, meus amigos, até a próxima.